Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, mais uma vez nos colocamos aos teus pés, agora para aprendermos mais, Senhor Deus, nessa aula. Pedimos que assim como o Senhor falou conosco na pregação, o Senhor nos ensine agora, Senhor Deus, no momento de instrução. Em Cristo nós oramos. Amém. Errol Rus, que é um autor citado por Joel Bick, no texto dele diz assim: você pode dizer com um razoável grau de precisão o que a igreja é pelo comportamento ou consistência da reunião de oração semanal. Há genuíno interesse evangelístico? Se assim é, será expresso nas orações. Há um desejo sincero pela conversão dos membros não convertidos da família? Se é assim, isso com certeza virá à tona. Existe uma visão mundial e um desejo fervoroso por reavivamento e pela glória do nosso Redentor no meio das nações do mundo? Tal fardo não pode ser reprimido. Existe uma agonia de coração sobre fome e guerra e necessidade do Evangelho da paz no meio das multidões que sofrem. A reunião de oração da igreja responderá essa questão. Existem alguns termômetros, né, que são falados a respeito da igreja, para dizer se a igreja vai bem, vai mal. Alguns falam que um grande termômetro é como vai a contribuição com a obra do Senhor. Outros dizem que é como vai o culto. Mas eu tenho certeza que um desses termômetros, um dos mais importantes, é, sem dúvida, a reunião de oração da igreja. Porque nessa reunião você tem alguns princípios que você não consegue ver tão claramente em outras reuniões da igreja. O princípio, por exemplo, do se importar com o outro, fica muito mais evidente na reunião de oração do que no culto público. Porque na reunião de oração você ouve os pedidos dos seus irmãos e você ora pelo seu irmão. Então você é exercitado a sempre se importar com o seu irmão. Na reunião de oração, todas as quintas-feiras a gente faz menção da obra missionária, da igreja, das congregações, de pastores em dificuldade, né? Então a gente aprende também a lembrar que a igreja é católica, ou seja, que ela é uma igreja universal. Não, a igreja não é só o nosso mundinho aqui no Alto Branco. Nós lembramos também das necessidades da nossa casa e partilhamos elas com os irmãos. Então, a reunião de oração, ela tem princípios que não existem em mais nenhum outro lugar, né? E por isso nós devemos ter tanto interesse e dar importância a ela, como o autor vai dizer aqui logo em seguida. Você apoia a reunião de oração da sua igreja com orações particulares e com sua presença? Você percebeu seu valor e propósitos? Você acorda como Matthew Henry, que disse: quando Deus propõe misericórdia, Ele provoca a oração? É esse o seu sentimento, né? A importância que você dá está ligada, por exemplo, a orar pelos ministros, a orar pela reunião de oração. Na semana passada, quando a gente estudou sobre a estrutura da reunião de oração, né, biblicamente falando, a gente viu que depois de dada a estrutura e marcado o dia, e visto que o conselho marcando a reunião de oração é Deus convocando o seu povo, assim como no culto, nós vimos ali que há uma importância de começar a se preparar para a reunião de oração. E a preparação para a reunião de oração não tem outra forma que não seja orando. Então a igreja precisa orar pela reunião de oração, para que nós possamos ter nessa reunião a disposição correta a respeito das coisas de Deus. Ele diz ainda: você percebe o valor de comparecer à reunião de oração como uma família? O valor de ensinar os seus filhos verbalmente pelo exemplo, e que exatamente como sua própria família é unida pela oração conjunta, assim a família eclesial cresce e permanece junta pela oração em conjunto.
A reunião de oração, ela deve ser tal como o culto nesse ponto. Não é a minha reunião de oração, é a reunião de oração da família e das famílias da igreja. Então, sempre que possível, sempre que a providência nos aprouver, trazer toda a família, nós devemos fazer isso. Pai, mãe, filhos, todos na reunião de oração, não somente para pedir, mas para agradecer ao Senhor. E isso como exemplo para os nossos filhos. Pais que não participam da reunião de orações, provavelmente vão ter filhos que também não participam. Ora, quando os pais participam, já a dificuldade é de você ensinar seu filho a importância de vir, mas se seu filho vê que você não dá importância à reunião de oração, consequentemente, ele vai aprender exatamente a mesma coisa. Ele diz ainda: treine-os para saber que os cristãos verdadeiros, não os políticos ou os poderosos mundiais, têm a chave para o futuro da família. Como é que a gente faz isso? Quando chega tempo de eleição, a igreja, ela, como o mundo todo, né, o país inteiro, fica empolvorosa, né? A gente fala muito sobre isso, a gente debate quem são os melhores candidatos, as propostas e como é que a gente vai votar melhor. Então, a gente dá muita ênfase, que deve ser dada, de certo modo, à reunião de oração, aos debates dos políticos. Mas a gente deve lembrar aos nossos filhos que não são eles sozinhos que vão mudar a nossa nação. Mas quem vai mudar a nação é o povo de Deus de joelhos orando pelo Senhor. Eu vi uma história essa semana. Ela é contada por um teólogo que até visitou o Brasil há um certo tempo, não muito tempo. E eu não sei se os irmãos conhecem, o nome dele é Douglas Kelly. Ele conta uma história a respeito do Muro de Berlim, né, que foi derrubado em 1989. E antes da queda do muro, a igreja ela fez várias reuniões, a igreja da Alemanha fez várias reuniões de oração, clamando ao Senhor para que aquele muro fosse derrubado. Aí ele diz: incrivelmente, nós do Ocidente não sabemos desse tipo de história. Tem que vir alguém de lá para nos contar. Mas era muito comum entre os irmãos da igreja, depois da derrubada do muro, voltar para agradecer a Deus, porque aquilo ali foi resposta de oração. Né? E a gente às vezes fala, por exemplo, do muro de Jericó, eu até citei no sermão, mas outros muros já foram derrubados pela oração nos nossos tempos. O último deles, ou mais famoso deles, é o Muro de Berlim. Uma igreja de um país se juntou para orar e Deus fez vir abaixo aquele muro. E nós precisamos entender que se não for em oração, nada a igreja vai conseguir. Não vão ser os políticos que vão resolver os nossos problemas, mas somente o Senhor. Ele diz ainda: se toda a família temente a Deus em toda a igreja, que honra a Deus em torno do mundo, levasse a sério a reunião de oração congregacional, que impacto teria isso ao redor do globo? Se Deus concorda fazer que 2 ou 3 que pedem em concordância com sua vontade, o que ele fará se milhares e milhões pedirem de acordo com a sua vontade? É muito bom orar sozinho. Melhor ainda é orar em família. Mas só tem uma coisa que supera isso: é orar com a igreja. Porque a gente tem esse pensamento muitas vezes pragmático, né? Que, não, Deus me ouve aqui, me ouve na igreja. É verdade. Mas se fosse assim, você não tinha vários casos, como por exemplo, nós citamos na aula passada, a prisão de Pedro. Por que a igreja não ficou cada um na sua casa orando? Por que a igreja estava unida em oração? Isso não lhe diz nada, né? Porque em tantas situações ali, por exemplo, quando Jesus Cristo ressuscitou e ele volta para aparecer aos discípulos, por que os discípulos estavam ali reunidos em oração? Isso não lhe diz nada. É porque a igreja sempre deu muita importância à reunião de oração. Ainda ele diz um argumento muito forte: se o seu ministro, né, ou o pastor da igreja anunciasse que na sua próxima reunião de oração o apóstolo Paulo estaria presente, toda a congregação iria participar.
Isso naturalmente não acontecerá, mas algo mais importante haverá. O Senhor Jesus Cristo estará lá. Ele é o hóspede silencioso, que contudo fala em cada reunião de oração, onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome. Ele promete não faltar a uma reunião sequer. Ele ouvirá toda a oração sussurrante. Ele a todas leva ao coração. Ou seja, se a gente dissesse que o apóstolo Paulo, né, ou até um pastor famoso de hoje em dia, né, o próprio pastor Joel Bick, quinta-feira o pastor Joel Bick vai estar aqui na igreja. Não só a nossa igreja com os nossos membros estaria lotada e não seria ali a reunião de oração, mas aqui, como muitas pessoas de outras igrejas viriam também. Mas isso é porque nós não sabemos quem está na reunião de oração. O próprio Cristo disse: onde 2 ou 3 invocaram o meu nome, ali eu estarei presente. Ou seja, todas as quintas-feiras que nós nos reunimos, desde 2013, né, quando começou a reunião de oração, até hoje, Jesus não faltou a nenhuma. Então, por que você viria só porque Joel Bick vai estar? Né? Então, isso precisa ser visto de outra forma, irmãos. Cristo está presente na reunião de oração. Costumeiramente, registramos nossos apontamentos no nosso calendário. Você marca as reuniões de oração na sua igreja no calendário como compromisso da mais alta prioridade, não só para você, mas para a sua família inteira. Você se prepara para eles e tenta trazer um amigo ou 2 com você. Eu vou ser mais modesto que o Joel Bick. Não traga amigo, não, venha só você. Depois que você vier, traga seus amigos. Essa semana uma boa surpresa, graças a Deus. Esse período, todo mundo sabe que Campina Grande ela fica esvaziada e não é diferente na igreja. A gente nota todo domingo de janeiro um esvaziamento natural, porque ainda tem gente fora viajando. Mas quinta-feira eu realmente vim para cá sem muitas esperanças, né? Eu vim assim, eu digo, hoje eu, Pai, Filho, Espírito Santo e talvez mais ninguém, porque a gente resolveu retomar as reuniões de oração nessa semana, acho que era dia 9, 8 ou 9, a última quinta-feira. E aí, 8 horas, começou a chegar gente, chegou, e eu tinha feito ali para a gente fazer só ao redor da mesa, pensando que vinham 1 ou 2 irmãos ali, e a mesa não deu mais, e os irmãos foram chegando, e deu um bom número de pessoas aqui para a reunião de oração. E eu tenho certeza que não só o meu coração, mas o coração de Deus se anima também com isso. Porque os que estavam aqui em Campina deram força, né, a essa reunião, que é uma reunião tão importante da igreja. Ainda mais a nossa, que não é só reunião de oração, mas tem todo momento de oração, de intercessão, e depois a instrução na palavra de Deus. Né? Então nós temos uma reunião extremamente edificante. Nossas orações não são longas e cansativas, mas são rápidas e simples, né? 40 minutos no máximo a reunião de oração termina e são mais 40 minutos de doutrina. Então é uma reunião para a família inteira. Num livro de John Todd, pois não? É muito boa, mas sempre é muito boa, né? A gente entrou num tema agora sobre criação de filhos, né? A gente está trabalhando o ano todo falando sobre educação, e o primeiro tema do discipulado é educando os filhos para o casamento. A gente teve uma introdução dessa primeira aula e foi divertido, né? Mas foi extremamente instrutivo também. Muito bom ver como é difícil, né? E aí foi bom porque você tem várias fases na nossa igreja, né? Os irmãos, os jovens que são solteiros, são filhos ainda,
né, no sentido de que estão na casa dos pais, casais jovens sem filhos, casais jovens com filhos pequenos, e nós tínhamos um casal com muita experiência, né, que já foi embora, nossa irmã Juliana, não, estão aqui, né, na sala ao lado. Juliana, Breno e seus 3 filhos. E assim, foi muito edificante porque eles puderam contar, sempre que a gente falava, por exemplo, a autoridade dos pais, disciplina, então eles iam falando ali, relacionamentos, as experiências que eles já tiveram com os filhos, né? O filho mais velho deles, Daniel, tem 21 anos, se eu não me engano, né? 21 anos, então ele já tem certa experiência com essa história de ter filhos. Uma bênção para a nossa igreja poder ter hoje várias fases de vida, irmãos de várias fases podendo contribuir, né, ali, uns orando pelos outros e depois, na hora da instrução doutrinária, eles poderem também participar, né, nesse conhecimento que a gente está tendo agora. Existe um livro chamado Sugestões e Pensamentos para Cristãos, né, de John Todd. Ele vai falar sobre como você tornar, em primeiro lugar, uma reunião de oração aborrecida. Ele vai explicar como é que você pode fazer isso aí. Ele diz, para tornar uma reunião de oração aborrecida, eu sugiro, suponha que a reunião é hoje à noite. Não ore sobre ela. Tente encontrar alguma desculpa para estar fora dela. Não está bastante cansado? Não está com um resfriado, né? Ou querendo gripar, como a gente diz aqui, né? Está querendo gripar? Não vá. Se você realmente for, chegue tarde. Não sinta qualquer responsabilidade para orar. Ou então, use o seu tempo de orar para censurar aqueles que estão presentes, né? Você está ali orando, mas você está olhando ali a roupa de fulano de tal, o jeito que o outro ora. Isso é um ótimo caminho para você acabar com sua reunião de oração. Não, então, após a reunião, né, não sendo bastante, critique na presença da sua família, dos seus filhos, o pastor, os irmãos que oraram e também os que não foram, né? Você aproveita e faz aquela, dentro do carro, você faz aquela reunião de oração bem edificante para os da sua casa, né? Meta o pau no pastor, nos irmãos, e no tipo de oração, pronto. Aí você acabou com a reunião de oração. Começa a dizer que não vale a pena, começa a dizer na sua casa que a reunião não vale nada, que é uma coisa sem sentido, que a gente pode orar em casa, vamos fazer na nossa casa. Chegue tarde, não venha. Tudo isso é ótimo. Aí ele diz, agora para ter uma reunião de oração atraente e abençoada é mais difícil. Preste atenção no que você precisa fazer. Deixe a reunião de oração viver em seu coração. Considere um versículo ou um pensamento, ou 2 pensamentos que possam ser proveitosamente oferecidos na oração. Ore pela reunião no culto doméstico da sua família. Ore para que Cristo seja manifestado neste encontro. Ore para que o Espírito Santo possa estar presente para aquecer, alegrar e animar cada coração. Sinta-se responsável por ela. Faça dela um dever solene, um hábito e um privilégio estar nela. Acima de tudo, ore na reunião, participe. Deixe sua oração curta e diferente. Não toque na mesma tecla. Seja esperançoso e cheio de expectação. Acredite em Cristo, quando Ele promete estar no meio de mesmo 2 ou 3 reunidos em seu nome. Essa é a forma de você deixar uma oração, uma reunião de oração abençoada. Se prepare para ela, ore por ela. Se sinta responsável. Eu vejo isso na vida de alguns irmãos aqui. Eles se sentem responsáveis para a reunião de oração. Quinta-feira, né, se eu me esqueço de um aviso que eu dou sempre, né, que seria um aviso desnecessário, porque todo mundo sabe que toda quinta tem reunião de oração. Mas eu sempre boto para lembrar dos irmãos da quinta-feira.
E se eu não botar de manhã, então sempre tem alguém lá, pastor, não vai ter reunião não, é? Então eu me lembro de colocar. Os irmãos se sentem responsáveis pela reunião de oração. A gente entra, então sempre alguém vai lá, pastor, quer água e me ajuda a abrir a igreja. Então isso é um senso de responsabilidade pela reunião de oração. A igreja, irmão, não é de responsabilidade exclusiva dos presbíteros da igreja, não é. A igreja é de responsabilidade de todos os membros. Não é à toa que você faz um juramento quando entra para ser membro, né? Você é arrolado e você jura que você vai sustentar a igreja moral, financeiramente, assiduamente nos cultos. Por quê? Porque você tem responsabilidade com essa casa. Então, se algum dia tiver algum problema, né, nós temos uma junta diaconal hoje que foi reduzida bastante. E ainda vai ser mais, né? O nosso irmão Diogo está para ir morar fora. Então, nós temos poucos diáconos. Que tal você ajudar? Né? Qual o problema de você chegar mais cedo? Eu vou lá para ajudar. O que é que está precisando? Vamos arrumar as cadeiras, vamos ligar luzes. Se sinta responsável por isso. Na hora de orar, não se sinta cansado, né? Ore. Tente não ser sempre repetitivo, a mesma oração, a mesma oração, a mesma oração. E ser repetitivo não é orar pelas mesmas causas, mas orar sempre do mesmo jeito. Com aqueles jargões, né, que ninguém suporta mais. Orar como você fala com Deus, com respeito, reverência e temor. Ensinar seus filhos a orar. Desde que eles começam a falar, eles também podem orar. Eles não falam não tanta coisa, mas não falam alguma coisa, porque não podem mencionar o nome de Deus. Orar pelos amigos. E assim você vai ensinando seus filhos a orar em primeiro lugar e a ter apreço pela reunião de oração. Porque se a próxima geração for como essa, a reunião de oração vai ser aquilo que é hoje. Mas se a próxima geração for pior do que essa, não tem mais reunião de oração. Chegou num ponto que não dá para diminuir, mas se diminuir mais, acaba. Igrejas com 600 membros, 700 membros, e na terça, quarta-feira ou quinta, dependendo do dia que é a reunião de oração, você passa, tem 10 pessoas, 5 pessoas. Não espere muita coisa de uma igreja que não dá importância à reunião de oração. O Dr. Joel Bick termina o livro dizendo assim: queridos amigos, vamos guardar como um tesouro as reuniões de oração. Vamos nos engajar nelas com todo o nosso coração. Lembrando que avivamentos usualmente começam com reuniões de oração. Como um teólogo colocou, o Espírito Santo ama responder petições que são avalizadas com muitas assinaturas. Continuemos orando. Oremos sem cessar. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Quem pode dizer o que ele fará? Achei fantástica essa frase, né? O Espírito Santo ama responder petições que são avalizadas por muitas assinaturas. Quando há um grande problema para ser resolvido, né? Um tempo desse aqui os vizinhos se reuniram para uma abaixo-assinado aqui para calçar esse pedaço da rua. E um dos vizinhos aqui da frente veio falar comigo. Ele disse: pastor, eu queria pedir que o senhor, não só o senhor assinasse, mas que a igreja assinasse. Por quê? Porque ele disse assim: porque eu sei que tem muita gente, então isso vai subsidiar mais o nosso pedido. E um pedido de uma igreja é diferente de um pedido de uma pessoa. Ora, irmão, se até uma pessoa que desconhece Deus sabe que para uma autoridade um pedido de muitos pesa muito, você imagine o pedido de uma igreja diante do Senhor. Imagine os seus pedidos, as necessidades da sua casa, não sendo somente
levadas ao trono da graça por você, mas por uma igreja. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E esse poder, não tenho dúvidas, está na oração. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Nós vamos orar agora, pedindo a Deus a bênção dele sobre a nossa igreja e o despertamento para a reunião de oração. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu mais um privilégio de lermos, dessa vez, parte de um livro e aprendermos, Senhor Deus, estrutura, conteúdo, forma, a maneira, Senhor Deus, de nos dirigirmos ao Senhor, a importância da reunião de oração, os fundamentos bíblicos. E agora, depois de recebermos tanto conhecimento, ó Deus, queremos te pedir, pelo Teu Espírito, o Senhor nos conduza na próxima quinta-feira até esse lugar. Que o Senhor nos faça, Senhor Deus, despertar da nossa letargia, da nossa ociosidade espiritual, a fim de ter desejo, Senhor Deus, de vir para a Tua casa. E o Senhor sabe que daqui para a próxima quinta-feira, muitas coisas vão contribuir para que nós não venhamos. Pequenas doenças, imprevistos, cansaço, trabalho. Não nos deixe, Senhor Deus, que nada disso nos atrapalhe, para que nós possamos estar na Tua presença, naquele dia e hora que, por meio do conselho dessa igreja, o Senhor nos ordenou a nos reunirmos. Ouve-nos, ó Deus, em Cristo. Amém. Amém. Até a noite, irmãos.